Gente, eu percebi agora que eu estou com a mesma blusa que eu gravei o vídeo anterior do Contos de Imaginação e Mistério, mas não quer dizer que eu tô gravando tudo no mesmo dia, tá, gente? É só que foi uma coincidência eu ter botado a mesma blusa, que é essa do Capitão América, que eu gosto bastante. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Eduarda e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim trazer mais 2 contos do livro Contos de Imaginação e Mistério. Então, gente, os contos dessa vez são Uma Descida no Maelstrom e O Barril de Amontilado. Vamos começar com Uma Descida no Maelstrom. Esse conto de Uma Descida no Maelstrom, ele foi o maior até agora, eu acho que ele tem umas 20 páginas, e ele foi até um pouco cansativo em um momento pra mim. Mas de qualquer forma eu vou contar pra vocês o que acontece nesse conto. Nós temos então um narrador que está sendo guiado por uma pessoa na costa norueguesa. Eles estão escalando uma montanha que é chamada de Helsingen. E o guia que está junto com o nosso narrador, ele diz que ali naquele lugar aconteceu algo que nenhum outro homem sobreviveu para contar a história. O guia então começa a mostrar para o nosso narrador que a água estava com uma movimentação muito estranha. Então ele explica que essa movimentação se chama o turbilhão de Maelstrom. Depois disso ele começa a contar que certo dia ele estava com seus 2 irmãos pescando pelos mares ali da Noruega, e eles sempre tinham muito cuidado para não serem pegos por esse turbilhão que era conhecido da região por ser muito violento, por acabar com embarcações, etc. Só que nesse dia eles não conseguiram escapar. O redemoinho ele realmente pegou eles e tudo em volta começou a virar uma grande tempestade e tava tudo uma loucura. Ele tava lá no meio da tempestade e um irmão dele, inclusive, já tinha morrido. Só que esse aqui que está contando a história pra nós, ele diz que teve um momento que ele ficou realmente calmo, uma espécie de sangue frio começou a subir, e ele percebeu 2 coisas. Primeiro, que tudo que era sugado pelo redemoinho em algum ponto desaparecia. Segundo, que os objetos mais pesados eles tinham tendência a descer mais rápido pelo redemoinho. Quando ele notou isso, ele diz que ele teve a ideia de se amarrar a um barril que havia se soltado ali da embarcação. Ele e o irmão dele estavam em meio aos destroços, ele viu um barril e pensou, vou me amarrar nesse barril. E ele tenta contar pro irmão que ainda tá vivo pra ele fazer a mesma coisa. Só que o irmão não faz. O guia continua contando que ele se amarrou ao barril e ele meio que deixou o redemoinho levar ele. E ele conta que ficou um tempo na água, assim, esperando, até que a calmaria chegou. Um tempo depois ele acabou sendo resgatado pelos seus amigos também, que viviam numa aldeia ali próxima. Mas quando ele contou a história do redemoinho, que ele foi sugado e que ele estava vivo e que era ele mesmo, os amigos não conseguiram reconhecer ele, simplesmente porque ele havia envelhecido. Ele estava totalmente diferente. Os cabelos dele, que antes eram muito escuros, agora estavam muito brancos. E o rosto dele também estava diferente. Bem como se ele tivesse envelhecido mesmo. Aqui, ó. Fui carregado violentamente para o canal do Strong. E em poucos minutos despejado ao largo do litoral, no pescadeiro dos aldeões. Um bote me recolheu, exausto de fadiga. E, agora que o perigo se fora, emudecido com a lembrança de seus horrores. Os que me puxaram a bordo eram meus velhos amigos e companheiros de todos os dias. Mas não me reconheceram mais do que teriam reconhecido um viajante da terra dos espíritos. Meu cabelo, negro como um corvo no dia anterior, ficara branco como o senhor vê agora. Dizem também que toda a expressão do meu semblante havia mudado. Contei-lhes minha história. Não acreditaram. Agora eu a conto ao senhor, e dificilmente posso esperar que dê a ela mais crédito do que o fizeram os alegres pescadores do Lofoden, não sei como se fala. Bom, e é desse jeito que acaba o conto. Bom, gente, como eu disse antes, esse foi o maior conto do Poe que eu li até agora nesse livro. E no início eu tava achando ele meio porre de cachaça, porque parecia que o narrador ele tava demorando muito tempo pra chegar às vias de fato. Eu achei meio irônico também o fato de nós temos um narrador que está contando uma história pra nós, um relato, mas esse relato ele escutou de uma outra pessoa. Então o guia tá contando uma história pro narrador, que está sendo ouvinte e que vai contar a história pra nós. Sabe, a história passa por 3 pessoas antes de chegar ao leitor. O que eu achei meio irônico, porque geralmente é o próprio narrador que conta a história, e nesse caso ele é só um ouvinte. Ele narra bem pouco no início do livro, e depois é só o guia contando, como se o narrador tivesse ficado realmente tão estupefato com a história e com o que ele estava vendo naquele momento, porque na montanha onde eles estavam era possível ver o redemoinho, o Maelstrom,
parece que ele se emudeceu e ele só ficou escutando a história do guia, o que é irônico, mas é até legal em certo ponto. Eu fiquei com a impressão que, na verdade, tudo que o guia estava contando pra nós não me pareceu exatamente o que ele falou. Me pareceu alguma coisa muito mais rebuscada. Porque o guia, em certo momento, ele fala que explicaram pra ele o que era uma esfera, o que era um cilindro, e ele esqueceu o que significava isso. Isso me fez pensar que esse guia, esse pescador, ele não é alguém de muita escolaridade, então o vocabulário que nos é apresentado no conto não condiz com a escolaridade do pescador. Então parece que o narrador, ao contar a história pra gente, rebuscou as palavras do guia pra deixar a história mais atrativa. Eu fiquei com essa impressão, mas pode não ter nada a ver. Enfim, essas foram as minhas considerações sobre uma descida no Maelstrom. Agora sobre o barril de amontilado. Eu achei esse conto mais legal. Vou contar pra vocês. Logo de cara, o nosso narrador, ele nos conta que ele quer se vingar de um cara chamado Fortunato. Que ele tá cansado das injustiças dele e que agora ele não vai mais levar desaforo pra casa, né? Ele fala isso aqui, ó. As 1000 justiças de Fortunato. Suportei o melhor que pude. Mas quando ele se aventurou ao insulto, jurei vingança. Os senhores, que tão bem conhecem a natureza de minha alma, não irão supor, entretanto, que dei vazão a alguma ameaça. No fim, eu teria minha vingança. Quanto a isso, decididamente nenhuma dúvida. Mas o próprio caráter decidido da resolução obstava a ideia de risco. Eu não devia apenas punir, mas também punir com impunidade. Um agravo permanece sem ser reparado quando a desforra recai sobre o autor da reparação. Permanece igualmente não reparado quando aquele que se vinga fracassa em se fazer ver como tal ao que cometeu o agravo. Gente, eu achei esse início muito assim filosófico, sabe? Parece que ele tá querendo realmente justificar as ações dele, dizendo eu vou me vingar dele. Mas não é sem motivo. O cara feriu meu orgulho, ele me insultou e agora eu vou me vingar dele. O cara feriu a minha honra. Então, eu achei esse início bem assim forte, sabe? Dizendo eu tô aqui porque a minha honra foi ferida e agora já eras, cara. Eu vou ter que me vingar. Em seguida a isso, ele nos conta um pouco sobre o Fortunato. E é nesse momento que nós descobrimos que o Fortunato é um charlatão. Que ele realmente entende sobre vinhos, mas quando o assunto são joias e pinturas, ele é completamente leigo e ele engana as pessoas. Ele também é extremamente oportunista. Bom, então o narrador, ele põe o seu plano em prática. Especificamente numa noite de carnaval, ele encontra o Fortunato e ele fala que recebeu um barril de amontilado, que é um vinho, que é uma espécie de vinho. E ele conta que ele estava indo encontrar o Lucchesi, ou Lucchesi, não sei como se pronuncia. Acho que é Lucchesi, porque me parece italiano. Se escreve assim, tá, gente? Eu acho que é italiano, mas eu não tenho certeza. Enfim, e esse cara, ele é, digamos que o rival do Fortunato nos negócios de degustar vinhos. O Fortunato, quando ele escuta que o nosso narrador, que aparentemente eles são muito amigos, ou próximos, homens de negócios, vai encontrar o seu rival, ele fica, mas não? Mas eu que vou lá provar esse vinho pra dizer se ele é bom? Não? Tu não vai lá no Lucchesi? Lucchesi. Inclusive o nosso narrador, ele dá uma cutucadinha na ferida. Ele diz, mas tem gente que fala que o Lucchesi é melhor que você na hora de analisar os vinhos. E ele fica, não é não, a gente vai lá agora provar esse vinho nesse momento. Tu não vai lá no Lucchesi. Lucchesi. Não sei como se fala, gente, desculpa. Então os dois vão atrás do barril de amontilado que está no castelo do nosso narrador, o que nos leva a crer que o narrador é um homem extremamente rico, não é mesmo? Ele, além de ser orgulhoso pra caramba, é rico, né? É uma combinação que não dá certo, gente. Eles estão indo em direção às catacumbas desse castelo, palácio, que seja. E no caminho, enquanto eles estão ainda pra chegar no barril, que parece que tá, sei lá, no 9º círculo do inferno esse barril, tá muito longe, o narrador ainda embebeda mais o Fortunato. Porque lembrem que o Fortunato estava numa noite de carnaval, comemorando lá, ele já deveria ter bebido um pouco, agora ele bebe mais um pouco, ele deve ter ficado mais confuso ainda. Olhem esse trecho. Beba, falei, oferecendo-lhe o vinho. Ele a levou aos lábios com o lúbrico olhar de soslaio. Parou e balançou a cabeça para mim com familiaridade, os guizos tilintando. Bebo, disse, aos sepultados que repousam em torno de nós. E eu a sua longa vida. Gente, é sério, enquanto eu tava lendo essa parte, a ironia e o sadismo
na voz do narrador, que obviamente eu não escutei a voz porque eu li, mas de qualquer forma, me pareceram muito audíveis. É sério, eu fiquei... Nossa senhora, esse narrador é muito sádico. Tá certo, então eles andaram mais um pouco e finalmente chegaram... Ai, mas que ódio dessas motos que ficam passando aqui. Então eles andaram mais um pouco e eles finalmente chegaram ao barril de amontilado. E é nesse momento que o Fortunato não está prestando atenção porque ele está indo em direção ao barril, que o nosso narrador acorrenta ele. E o pior de tudo é que o Fortunato tá tão bêbado que ele não percebe. Já começou a me dar uma agoniazinha ali, gente. Nesse lugar onde o barril de amontilado, onde o barril de amontilado estava, a passagem era bem estreita, então meio que o narrador ele começa a botar pedras na passagem, sabe? E a tapar o Fortunato ali dentro. E o Fortunato não percebe, como eu disse. Nesse momento, meio que começa uma contagem regressiva, pedra por pedra, o narrador contando. O Fortunato fazia isso, e eu botava mais uma pedra. E ele vai fazendo as fileirinhas de pedra até tapar tudo, sabe? E o Fortunato tava lá mosqueando, olhando pro barril. Só que quando o narrador ele tá prestes a colocar a última pedra que ele precisa pro Fortunato ficar ali dentro, o cara finalmente percebe o que tá acontecendo e ele fala uma coisa mais ou menos isso. Não tem nenhuma graça. E é nesse momento que nós descobrimos o nome do narrador, que é Montresor. Não sei como se pronuncia. O Fortunato realmente implora pra ele parar com aquela brincadeira que não tem nenhuma graça, mas o narrador ele não para e ele faz isso aqui. Mas a essas palavras atentei em vão por uma resposta. Tomei-me de impaciência. Chamei alto. Fortunato? Sem resposta. Chamei outra vez. Fortunato? Ainda sem resposta. Enfiei um archote pela abertura remanescente e deixei que ali caísse. De dentro veio apenas o tim-litar de guizos. Meu coração foi tomado de aflição, por conta da umidade das catacumbas. Apressei-me em encerrar minha obra. Empurrei com esforço a última pedra no lugar. Completei a massa. Contra a nova alvenaria voltei a empilhar o antigo anteparo de ossos. Por meio século, nenhum mortal ainda os perturbou. In pace resquiescat. Que eu imagino que seja descanso em paz. E é desse jeito que acaba o conto. Olha aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o Fortunato. E aqui no cantinho é o Montresor. Empilhando aqui as coisas. Fortunato acorrentado e tal. Achei essa imagem aqui bem ilustrativa. E eu não mostrei a imagem do outro conto, que também é bem bonita. Que é basicamente o redemoinho. E aqui no cantinho é o nosso guia contando pro nosso narrador que ele estava agarrado ao barril e foi assim que ele se salvou. Vocês podem ver que é bem colossal aqui. E aqui tem o barquinho dele e tal. E, nossa, essa imagem é muito bonita. Bom, gente, então eu gostei muito, muito desse conto do barril de amontilado. É um tema que ele aborda, que é vingança, que é muito legal. Eu gosto bastante. E como foi o Paul que trabalhou com esse tema, ficou uma coisa muito boa. Ficou algo maravilhoso, né? Porque Paul, minha gente, Paul é Paul. Né? Paul só existe um e somente existirá. Enquanto eu tava lendo, realmente deu pra perceber a meticulosidade do narrador no plano dele. Foi uma coisa extremamente premeditada. Veja bem, ele pegou o Fortunato numa noite de carnaval, que no caso ele já tava bebendo, ele já estava meio assim, com os sentidos lá meio bagunçados, ele não estava pensando direito. Ele botou o barril de amontilado numa catacumba que é extremamente profunda, e longe de tudo e todos, ninguém ia escutar o Fortunato gritando. Ele atiçou o Fortunato aí atrás do barril de amontilado, mencionando aquele rival, o Lucchesi. E no caminho ele ainda fez o Fortunato beber mais, pra ele ficar ainda mais... Não sei o que tá acontecendo. A extrema ironia que o narrador usou enquanto ele tava conversando com o Fortunato, um pouco antes de ele prender ele nas catacumbas, que foi o trecho que eu li pra vocês, em que ele ofereceu mais bebida pro Fortunato. Aquilo lá foi cruel. E nós também temos no final a falta de remorso e a preocupação de que alguém poderia encontrar ele, mas ninguém ia encontrar. Então, esse narrador, ele é realmente um psicopata. O Paul realmente fez um narrador muito bom. Nós também temos o detalhe dos nomes, que Fortunato remete à fortuna, ou seja, isso poderia indicar que Fortunato é um homem ganancioso. E o nome do nosso narrador, que é Montresor,
Montresor, não sei como se pronuncia, gente, que lembra vagamente monstro, enfim, remete toda essa frieza, esse desejo de vingança. Eu achei muito bom esse conto, gente, sério. Acho que entrou pros meus favoritos, assim, parando pra analisar o conto, sabe, agora. Então, eu gostaria de saber de você. Você gostou de algum desses contos que eu mencionei aqui hoje? Quais são seus contos preferidos do Poe? Se inscreva no canal, pois os próximos contos que vão vir serão A Máscara da Morte Vermelha e O Enterro Prematuro. Esse do Enterro Prematuro, eu leio o título e já imagino mil coisas, sério. Então foi isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe seu like se você gostou, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos que vão sair. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero vocês em um próximo vídeo e tchau, tchau!